A paz, irmãos. Deus abençoe. Estamos com muita saudade de todos. Estou gravando hoje, não transmitindo ao vivo, com muita saudade de toda a igreja, na expectativa desse tempo passar, evidente, e vai passar. O tempo qual seja, vai passar. O que nos desafia neste período é justamente nos mantermos firmes, fiéis, saudáveis, espiritualmente, emocionalmente. E podemos entender que é possível na base, no caminho, na vontade de Deus, atentos, ouvindo, aprendendo, lendo, meditando, alimentando a nossa alma. O nosso cuidado de não entulharmos o nosso coração, a nossa mente, com coisas que não nos acrescentam. Então, exorto a você para que guarde de forma saudável a tua mente, alimente o teu coração com as coisas boas. Nesse domingo e nessa manhã que gravo, eu quero compartilhar o texto de Hebreus com você, capítulo 10. A carta aos Hebreus é uma carta escrita aos judeus cristãos hebreus que estavam a ponto de abandonarem a caminhada cristã. Devido à pressão, à perseguição, isolados da sua pátria, não estavam progredindo espiritualmente, como observamos no capítulo 5, estavam duvidosos a ponto de abandonarem a caminhada. E o livro de Hebreus é este livro para confirmação e o autor levando estes judeus cristãos ao entendimento e à clareza e convicção a respeito da sublimidade de Cristo, da sua graça, da sua manifestação na cruz em razão de todos os homens. E eles precisavam desta exortação, assim como todos nós precisamos sempre sermos recobrados, exortados. Não há nenhum de nós que não precisemos, em dado momento, ou em muitos momentos, sermos estimulados, exortados, recobrados do entendimento da nossa vida voltada para Deus. E esse capítulo 10 de Hebreus, que você pode olhar comigo lá no capítulo 10 de Hebreus, do versículo 32 até o 39, é um texto que nos retrata essa exortação à fé, à contínua convicção, a mantermos essa vitalidade espiritual, crentes, convictos, diante de todos os eventos que nos advêm. No versículo 32, o autor diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora, expostos como em espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá,
e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. É muito interessante a ênfase de mantermos a fé, a vitalidade da nossa fé, uma fé vital. E o texto aqui, ele começa justamente ali no 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Esse versículo 35. E acima do 35, os três anteriores nos trazem três contrastes para que eles se lembrem, para que eles não abandonem, portanto, a confiança do que eles já haviam vivido. Olhe que interessante. Começa no 32. São três contrastes. O autor exorta a lembrai-vos, significando que nós precisamos ter uma recordação da nossa jornada, de tudo que nós já vivemos e enfrentamos e chegamos até aqui. Muitas vezes nós permitimos que um momento, ou um evento, ou uma circunstância, ou uma adversidade sobreponha a tantos outros momentos que atravessamos e, pela graça, fomos bem-sucedidos e, com a fé, permanecemos. Quero dizer que, na trajetória da nossa caminhada, nós tivemos altos e baixos, grandes enfrentamentos e dificuldades até aqui. E muitas vezes nós mesmos permitimos que todas as jornadas, ou a jornada e os momentos que nós atravessamos, sejam esquecidos destas vitórias e suplantamentos e prevalências que nós todos tivemos e nessas travessias por um momento no presente. Não se esqueça do que você já atravessou e venceu. Não se esqueça de quanto o Senhor já te deu graça em tantos outros momentos e você suplantou. E às vezes nós nos entregamos, dado a travessia, e nos rendemos e nos desanimamos e nos desfalecemos, esquecendo que o Senhor já nos levantou muitas vezes na jornada. A exemplo é o que está escrito aqui, olha só. Lembrai-vos, no 32, porém dos dias anteriores. Olha os contrastes, em que depois de iluminados, palavra fótizo, esclarecimento espiritual, o entendimento do que a obra de Jesus manifestou na nossa vida, neste iluminado, é justamente o nosso encontro com essa graça, com esta revelação de Cristo a nós, pela presença do Espírito Santo, essa firmeza do encontro, podemos até dizer do primeiro amor, que nos desperta com uma vivacidade, com um vigor espiritual de grande alegria, de agora sermos uma pessoa diferente. Quando nós nascemos de novo, nós vemos o mundo de outra maneira, enfrentamos as coisas de outra maneira, com um vigor e uma fé saltitante, pulsante, né? E ele fala, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Esse é o contraste. Depois de iluminado, veio a luta, veio o sofrimento,
no versículo 33 me mostra outro contraste. Ora, expostos como em espetáculo, essa palavra é uma palavra no grego como que expostos num teatro, tanto de opróbrio, ou vitupério, quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Onde está o contraste? Expostos em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aquele desse modo foram tratados. Nos assemelharmos ou a nossa simpatia com aqueles que sofreram do mesmo modo, no mesmo grau, exigidos na mesma condição de sofrimento, de exposição. Mas nisto tudo, estes sendo aqueles que passaram por esse momento, mas testemunharam e testificaram uma fé vigorosa. Passaram pelo problema, mas saíram do outro lado, nessa travessia, fortes, crentes, convictos. É isso que o texto nos diz. E ele vai para o terceiro versículo aqui, no 34, outro contraste. Porque não somente vos compadecestes, essa simpatia com os encarcerados, ou seja, a compaixão, se condoeram com os mesmos que estavam sofrendo pela causa de Cristo, pela fé em Cristo, como também aceitastes com alegria. Olha o contraste. Se compadeceram com os encarcerados, mas também aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Ou seja, diante de tudo que eles perderam, em razão da causa de Cristo, ainda que o apesar de terem sofrido e se simpatizado com aqueles que estavam sofrendo, aprisionados, eles também aceitaram, ou seja, esse aceitar diz respeito que muito mais do que a perda do que eles possuíam de bens, esses espólios, pertences pessoais, patrimônio pessoal, tudo que eles perderam em razão da causa de Cristo, deixando para trás estas coisas, mas seguindo a Cristo, eles entenderam que eles possuem justamente um patrimônio superior e durável, que é justamente aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. São três contrastes: iluminados versus grande luta e sofrimento, expostos em espetáculos de opróbrio e tribulações, mas sendo coparticipantes com aquele que desse modo foram tratados. Se compadeceram com os encarcerados, mas aceitaram com alegria o espólio, o perder, os bens, sabendo ou tendo ciência de possuir um patrimônio superior e durável. Nós não olhamos para as coisas ou não fixamos o nosso coração nas coisas que são temporais, mas nós olhamos e fixamos o nosso coração para as coisas que são eternas. Muitas vezes as coisas temporais distraem ou desvirtuam ou fazem com que nós percamos a direção e deixemos de olhar e de enxergar a expectativa da esperança gloriosa que Deus tem para todos nós. Por isso que ele começou com a exortação lá no 32. Lembrai-vos destas fases da sua vida, da jornada que você com fé atravessou, olhando para essa esperança gloriosa. Nós atravessamos dificuldades e circunstâncias, mas não podemos perder a visão. Lembro que
Josué e Calebe, junto com mais 10 homens, vão espiar a terra. 10 têm um olhar e outros 2 um outro ângulo de olhar. Olhar através das circunstâncias. Enquanto 10 viam gigantes e ficavam atemorizados, Josué e Calebe olhava através da circunstância e dizia que a terra, de fato, mana leite e mel. Nós precisamos aprender a olhar através das circunstâncias. E não podemos perder de vista que na nossa trajetória, entre todas as circunstâncias que nós já atravessamos, o Senhor nos deu graça nesta travessia. E nós fomos nestas travessias aqueles que sempre creram e mantiveram uma fé viva, saudável. Por isso, não será agora, nesta etapa, nesta circunstância, que nós vamos desfalecer, perder a vitalidade, perder a visão, de maneira alguma. Por isso, o autor nos diz assim no 35, 36, 37, 38, 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, uma grande recompensa. É interessante que ele está falando, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. A confiança que até aqui nos trouxe, na travessia de todo esse tempo desta jornada, dentro deste viver em circunstância em circunstância. Não permita que você abandone essa confiança que você teve até hoje. É interessante pensar em confiar, continuar confiando em Deus, continuar com essa, eu diria, perseverança, confiança, dependência. Vou dar um exemplo. Nós entramos, a exemplo, num carro de aplicativo, um Uber, por exemplo, e colocamos a nossa confiança naquele motorista. E nós sentamos no carro crendo que nós vamos chegar ao local que nós pedimos para ser conduzidos. Isso é colocar a confiança. Você está nessa disposição, exposto, confiado a esta pessoa. Você senta numa cadeira do dentista e você abre a sua boca, crendo que o que o dentista vai fazer por você vai ser um benefício e trazer um resultado bom. Você confia no profissional. Assim é a nossa vida nessa jornada. A gente confia a Deus que em meio a todas e quaisquer circunstâncias, Ele está nos conduzindo nesta travessia para aquilo que ainda é o melhor. O melhor está por chegar. Confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem uma recompensa tremenda, gloriosa. E ele diz assim, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Essa palavra é hipomone, é uma paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É muito interessante a gente entender que essa paciência e cumprirmos aqui na terra a vontade de Deus diz respeito a estarmos voltados a Deus em todo tempo, em quaisquer circunstância.
na dependência, na confiança, numa fé viva, numa fé que nos impulsiona a atravessar todos os momentos, a saber que o Senhor está conosco. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ou seja, a nossa permanência em Deus, na sua vontade, não diz respeito a qual circunstância ou grau de circunstância advenha, atravessemos, mas diz respeito a qual fé, confiança, paciência, neste tempo, apoiados em Deus, em Cristo, eu e você tenhamos, mantenhamos, permaneçamos perseverante. Não é a circunstância que dirige a minha e a tua vida. A nossa vida é dirigida pelo Senhor. Eu não olho, evidente, o tamanho da minha circunstância. Eu me volto, de fato, e continuamente, deste modo, vivendo para o Senhor. Aquele que tem todas as coisas em suas mãos. Ele está sobre todas as coisas. Nele me refugio. Nele coloco a minha vida e atravesso todas e quaisquer circunstâncias. Nós não somos daqueles que retrocedem, que desfalecem. Podemos ter momentos de dificuldade, mas como bem diz o autor de Hebreus, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que depois de iluminados, e ele continua, como explicamos nesta manhã, mostrando que, como todos estes judeus cristãos tiveram estes contrastes de fé, enfrentando dificuldades e prevaleceram. Também entendemos, eu e você, que a nossa fé também nos permitirá atravessar todas e quaisquer circunstâncias, para que, naquele dia que vai vir, como diz, todavia, o meu justo viverá pela fé. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Nós somos os mesmos, independente das circunstâncias. Na verdade, não é uma questão de circunstância. É uma questão de que eu me mantenha em Cristo, com Cristo e vivendo através de Cristo. Que você tenha um domingo abençoado. Dia das Mães. Sabemos que todas as mamães são importantes pela graça da concepção. E é um dia, hoje, a reconhecermos, claro, cada uma destas mães guerreiras, batalhadoras, mães no papel de pai e mãe, mães solteiras, mães que lutam
que trabalham, são profissionais, são donas de casa. Meu desejo é que você, mãe, mulher, seja renovada, fortalecida, visitada pelo Espírito Santo de Deus, por esse papel tão importante e do qual Deus te constituiu, mãe, nessa condição de ser, conceber, cuidar, amar. Amor de mãe é inigualável. Ama, ama, ama em todo o tempo. Deus abençoe você, mamãe. Deus abençoe a todos da igreja. Continuamos orando por todos. Muita saudade e uma grande expectativa do tempo que estaremos juntos novamente na comunhão. Fiquem com Deus. Um domingo abençoado, na paz de Cristo Jesus. Amém.